Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 19 e o versículo de número 9. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui em Londres, revendo meu amigo pastor Wesley, sua família, o ministério que Deus tem me confiado, e visitando a igreja mais linda da Europa, né? Dá glória a Deus aí, Londrina. Jesus merece o melhor. Parabéns, parabéns. Estou feliz, duas vezes feliz, né? Porque a minha família está comigo. Deus, essa madrugada, nos deu um livramento. Saímos de Zurique às 4:30 da manhã. Estávamos indo para o aeroporto de Basel, na Suíça. E o carro que nos levava rodou na pista. Estava nevando. E o carro deu 3 voltas com a gente, bateu dos lados do acostamento, arrebentou o carro todo. E graças a Deus não vinha nenhum outro carro na pista. O carro parou com a gente atravessado no meio da pista, na rodovia. E por um momento nós vimos a mão de Deus nos sustentando ali. Eu tenho certeza que a igreja, já se preparando para me receber, deve ter orado pedindo a Deus que aplainasse os montes, e foi isso que Deus fez. Então eu creio que hoje eu nasci de novo. Então quero pregar como se fosse a primeira vez. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 9. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 20, aí do lado, versos 5 e verso 6. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. E a igreja, pronta para o arrebatamento, diz amém? Coloque a Bíblia no banco, pegue na mão de alguém que esteja do seu lado. Atravesse o corredor, a faixa de Gaza. Hoje eu preciso de você unido ao irmão que está do seu lado. Se porventura ele não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dele. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui? Então oremos. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Tudo nesse dia, Senhor, contribuiu para que a nossa alma tivesse liberdade para te adorar. Agora há pouquinho, Senhor, eu vi um hino tão lindo, dizendo, Senhor, que a vela, o mastro pode se romper, mas a âncora está firme. Os nossos pés estão firmados na rocha. Sopre o vento que soprar, permaneceremos de pé, Senhor, até o grandioso dia do advento do Messias. Na noite de hoje, Pai, sustenta este pregador com a sua mão. E me dá uma inspiração, Senhor, como há muito tempo o Senhor não tem me dado. Me deixa falar de coisas eternas nessa noite. E que os seus filhos estejam com os ouvidos abertos e o coração também. Porque eu quero ver esse lugar ser inflamado pela sua presença. Cerca este lugar agora, Pai, com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Abre as comportas do céu sobre esta igreja. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e firma os nossos passos para esse ano. E fala conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é muito bom. Glória a Deus. Vou pedir para que o Paulo me ajude um pouquinho mais tranquilo, bem levezinho, daquele jeitinho nosso. Amada igreja, noiva de Cristo, simpatizantes da nossa fé,
Amigos que falam o idioma português e os que não falam, estão aí recebendo as bênçãos da tradução. Esse ano de 2010 parece ser um ano muito promissor. Em alguns lugares onde eu já estive, e a todos os companheiros com quem tenho intimidade e afinidade, todos parecem pressentir que esse é um ano diferente. Os profetas estão ouriçados. Aquele que é sensitivo à voz de Deus, parece que comunga com aquele outro que também é sensitivo à voz de Deus. E de norte a sul, leste a oeste, eu ouço apenas uma voz dizendo: esse ano é um ano poderoso. E eu quero que você tome posse dessa palavra. E que isso te dê forças para caminhar até o final do ano de cabeça erguida. Porque esse ano vai ser o ano da sua conquista. Quem crê, diga amém. E eu fiz um pacto com Deus na virada do ano. Agora como pastor de igreja também. Eu tenho sentido a responsabilidade um pouquinho maior do que ser apenas um pregador. Como pregador, eu anunciei o Evangelho de Cristo no mundo todo. Pelo menos no mundo onde eu fui. Mais de 60 países, mais de 1.600 cidades no Brasil. E milhares de pessoas, um número incontável delas já me ouviram pregar através de DVDs, CDs, livros e o programa de TV. Mas na virada do ano, o Senhor falou forte ao meu coração: esse ano é um ano de resgate de princípios. O Senhor disse: quando lhe derem a oportunidade para pregar, tente resgatar a sua identidade e a identidade daqueles que forem te ouvir. Eu estou pregando para um povo salvo, para um povo que tem o nome escrito no livro da vida do céu, para um povo que não tem outra coisa a fazer aqui dentro nessa noite a não ser agradecido, não por aquilo que vai receber, mas por aquilo que já recebemos. E eu já disse agora há pouco que nós recebemos a nossa salvação, o nosso nome escrito, catalogado no livro da vida. Imagine você que pessoas importantes desse mundo, que têm infinitamente mais know-how diante dos homens, dinheiro diante dos homens, fama diante dos homens, nesse planeta, pessoas que dormem em camas de ouro, que se alimentam em pratos de prata, que viajam nos seus carros, nos seus aviões particulares, todos eles, toda a riqueza que possuem, não conseguiriam jamais comprar um passaporte como aquele que está dentro do seu bolso espiritual. O visto já foi dado. E qualquer dia desses seremos convocados à presença do Mestre. E eu quero que você hoje respire o ar do arrebatamento da igreja aqui nesse ambiente. Eu quero que por um momento você se esqueça das bênçãos da terra. E tente se lembrar de como foi que os nossos pais na fé firmaram os nossos pés em Cristo. Se você puder se reportar aos anos primários da sua fé, longe desse país, lá na sua terrinha, lá na esquina suja, naquele lugar sem nome, você puder se lembrar dos profetas analfabetos que cercaram a sua vida, dos pastores com aquele barrigão imenso, com aquela gravata pelo meio da barriga, que tinham só 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Quando pegavam a harpa cristã, cantavam aqueles hinos mais desajustados do que tudo, mas que no final do culto sempre davam uma palavra para nós dizendo: viva hoje, como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Eu quero hoje conduzir você aos velhos e áureos tempos em que a igreja tinha um propósito. E não era buscar finanças, e não era buscar beleza, e não era firmar os seus passos em um casamento. Numa época em que nós não precisávamos fazer campanhas, não que elas não sejam necessárias, eu sou pastor de igreja, a campanha incentiva o povo. Mas houve um tempo que nós não precisávamos disso, porque aqueles que saíam de casa para o culto sabiam o que vinham fazer. Eles vinham com os pés colados na terra, mas a mente estava fixada no céu. Os crentes geralmente não buscavam nada desse mundo, porque estavam tão desapegados a esse mundo, que eles respiravam o oxigênio da Nova Jerusalém. Quantas e quantas vezes, na hora do culto, eu não inclinei a minha cabeça e procurei na minha mente todos os erros que eu havia cometido, e algumas vezes fiz a oração de Davi: Senhor, me perdoa até daqueles pecados que eu não me lembro mais, só para ter a segurança de que ao toque da trombeta nada me seguraria aqui nessa terra. Eu quero nessa noite pregar para aqueles que ainda têm esperança de um dia ir morar no céu. Se você é uma dessas pessoas, solte um grito, mas um berro daqueles. Glória a Jesus, glória a Deus. Apocalipse 19, verso 9, capítulo 20, versos 5 e 6.
falam de bem-aventuranças, de promessas eternas, de promessas escatológicas, de promessas vindouras, que ao passarmos o olhar por ele, pensamos se tratar só de uma história, um conto de carochinhas. Quando olhamos para esses textos sagrados do Apocalipse, que saudade quando o Apocalipse provocava terror nos crentes, provocava temor nos crentes. Quando os crentes se reuniam num grupo de 5, 6, 3 ou 4 e sentavam para falar dos anos vindouros, para tentar decifrar os enigmas apocalípticos. E quantas vezes nós não participamos disso? Nos últimos dias, Satanás conseguiu cegar a nossa mente, conseguiu fazer a gente esquecer das promessas do futuro. Queremos um céu na terra e transformamos Deus numa espécie de empregado nosso. Apertamos Deus na parede na hora do culto e queremos tudo aquilo que Ele pode nos dar e um pouco a mais. Fora isso, temos um culto humanista, onde a antropologia humana é muito mais pregada do que a teologia divina. Porque 99% do culto, nós somos o centro do culto. Não é Deus mais o centro da nossa adoração. Somos nós quem queremos, somos nós quem precisamos, somos nós que necessitamos, somos nós que carecemos. Queremos o mar aberto, queremos pisar em cima das brasas de fogo, queremos asas nas costas para voar, queremos saúde, queremos dinheiro, queremos família, queremos dons, queremos tudo para nós, tudo para nós. E a Ele, quase não damos nada. Talvez seja por isso que às vezes precisamos marcar um culto específico para buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Talvez seja por isso que precisamos marcar alguns cultos específicos para buscarmos alguns tipos de talentos, diferente de quando aceitamos a fé, onde nós não tínhamos condições de trazermos agitadores de águas de fama, pregadores e cantores de renome, mas o Cristo da igreja sempre se fez presente, e naqueles cultos pequeninos e simplórios, onde às vezes ao som de uma gaita, ou ao som de uma sanfona, a glória do Senhor descia, e ao sairmos do culto a gente dizia: Maranata, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Respire fundo, olhe para o seu irmão e diga: nessa noite, eu te proíbo de pensar em coisas da terra. Você vai sair daqui hoje desejando o céu. Quem pode dar um grito de glória a Deus? Dê. Apocalipse 19, verso 9. O Senhor está falando aí sobre alguns seres humanos especiais, escolhidos a dedo. Não tem estrela na testa, mas tem o Espírito no coração. Convocados para uma grande ceia. A Bíblia intitula de bodas do Cordeiro. Aqueles que sabem o que são bodas e uma ceia para a linguagem judaica, sabem que isso se trata de um casamento. Todo casamento judeu, com as suas origens judaicas, ele leva 7 dias de festa. 7 dias onde os pais têm a oportunidade de ver o orgulho se cumprir nos seus filhos, onde aqueles que são convidados podem assistir a noiva, a ataviada, bela, o centro de todas as atenções, com a brancura da sua roupa, com a beleza e o sorriso dos seus lábios, com os véus que a cercam, com as flores que são uma espécie de lampejo da sua beleza, e o noivo, que mal consegue se conter de alegria, que durante as bodas quase não come nada, que durante 7 dias de festa não sabe o sabor do bolo, nem o sabor do vinho, nem o sabor dos quitutes que são oferecidos, porque ele não vê a hora de passar a sua lua de mel com aquela por quem ele tanto esperou e amou. Quando eu leio Apocalipse 19, o Senhor dizendo que alguns entre nós vamos ser muito mais do que convidados, porque nós seremos de fato a noiva que estará pronta para um grande casamento. Eu fico imaginando a alegria do filho sentado à direita do pai, olhando para esta terra e nos 4 cantos dela, observando a sua noiva se preparando para o grande dia do seu encontro. E ao olhar para nós, ele vê que nossas lágrimas limpam as nossas vestes. Ele vê que o nosso clamor atavia os nossos rostos. E ele vê que existem alguns entre nós que choram e oram quando estão de joelhos, ou em casa, ou no trabalho, ou dentro de um banheiro, não suportando mais a agonia da existência nesse mundo desgraçado e pérfido. E as suas orações são essas: Senhor, apressa o grande dia, porque eu não vejo a hora de encontrar contigo, ó grande noivo. Oh, aleluia. Senhoras e senhores,
Vai haver um lindo casamento daqui a alguns dias. Eu não vou me atrever a dizer semanas, pastor Wesley, nem a dizer meses, nem anos. Eu quero profetizar que este casamento se dará em poucos dias. E a noiva que vai se casar está aqui na minha frente agora. Embora eu não entenda muito bem que tipo de noiva é você, porque você não consegue se alegrar estando na presença do noivo. Embora eu entenda que alguns aqui não estejam tão preparados para esse casamento, porque as suas vestes, infelizmente, não estão sendo mais lavadas no sangue do Cordeiro. Porque no século 21, infelizmente, nós não pregamos mais aquilo que é certo. Nós tentamos aplicar aquilo que dá certo na nossa vida. É claro também que alguns entre nós já não podem mais suportar o peso de uma palavra muito severa como essa, porque eu vou começar a afinar ela e apertar um pouquinho mais. Não sei se você vai aguentar ficar comigo até o final, mas eu quero deixar aqui hoje uma palavra que faça você sair por aquela porta meditando que você não foi salvo por Cristo só para ficar sentado em uma igreja, só para bater palmas ou cantar meia dúzia de músicas que te fazem ficar emocionado e derramar lágrimas. Você foi salvo para se preparar, para se encontrar com o seu Deus, para se encontrar com o seu noivo. E se você não gosta desse tipo de palavra, eu já te desafio a sair por aquela porta para não atrapalhar aqueles que querem. Nesta noite eu quero falar para a noiva do Cordeiro. Quem é noiva do Cordeiro aqui? Solta mais um grito de glória bem forte, bem alto. É claro que para explicar a bênção dessas bodas e a bênção do outro capítulo, no verso 5 e 6, porque no verso 5 e 6 do Apocalipse 20, o Senhor libera uma promessa messiânica, dizendo que existem alguns que provarão apenas a primeira ressurreição. E o Senhor diz que tais são homens e mulheres bem-aventurados. Está escrito aí, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Agora que eu lhe dei os parâmetros desses versículos, eu quero aqui construir uma história. Para construir essa história, porque ela é muito forte e ela é muito profunda, eu preciso da sua total atenção, mas também preciso da sua intercessão. Se tem aqui homens e mulheres que entendem de intercessão, por gentileza, me ajudem. Intercedo para que o céu permaneça aberto e a palavra flua. Amém? Esse assunto é um assunto diferente, é um assunto poderoso e quase nunca caminhado por ele. Então nós vamos caminhar por um tapete de revelação nessa noite. Quando Jesus fala que nós pertenceremos à primeira ressurreição, quando ele fala dessas bodas do Cordeiro, mesmo os textos estando fora de um espaço geográfico, mesmo os textos não estando aqui colocados dentro de um calendário como o nosso dos homens, que começa a terça após a segunda, a quarta após a terça, mesmo João não conseguindo colocar tudo dentro de um cronômetro, há uma simbologia bíblica nesse texto do Apocalipse e uma palavra profunda sobre aqueles que vão se encontrar com Cristo. Para entendermos isso, eu preciso te transportar para Atos capítulo 1. Não sei se você se lembra do último dia em que Jesus esteve diante dos discípulos como o homem perfeito. Atos capítulo 1, eu vou pintar o quadro e você me ajuda a desenhá-lo. Atrás de mim, imagine uma grande montanha. Exatamente como eu estou num púlpito, num lugar elevado, está ele. Na frente dele, cerca de 500 pessoas como nós temos aqui. 500 pessoas que foram testemunhas ocular da sua ressurreição. 500 pessoas que ao vê-lo, tiveram que contar para todas as outras pessoas: eu assisti a morte, eu assisti o sepultamento, mas eu também assisti a ressurreição dele. 500 pessoas olhando para ele, todas olhando com um olhar perplexo, quase ninguém conseguindo dar um grito de glória. E se você questiona o porquê, já vou lhe dizer, eu também pensei isso. Um dia, para tentar entender Atos capítulo 1, eu tive que me transportar para aquele momento. É claro que não com o corpo físico, mas com a minha mente. E eu me coloquei entre os 500 que olhavam Jesus. E eu fiquei imaginando o que é que se passava na cabeça deles. E eu entendi porque é que eles conseguiam falar apenas de coisas da terra. O Senhor, por um momento, abre uma oportunidade para eles e diz assim a eles: perguntem o que vocês quiserem saber. Perguntem qualquer coisa e eu vou responder. E os discípulos, embasbacados, olham uns para os outros, não sabendo o que perguntar, perguntam a ele: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai livrar Israel das mãos dos romanos? Eu imagino Jesus respirando fundo, exalando oxigênio, como alguém que ficou frustrado pela pergunta. E ele ergue a cabeça, olhando para eles, dizendo: ei, meninos, será que por um momento vocês não podem pensar em coisas de cima? Só pensam em coisas da terra? Não vos preocupeis com isto, essas coisas o Pai preparou para ele e para o seu bel prazer.
Mas vocês precisam sair correndo daqui agora e irem para Jerusalém e aguardarem do alto um poder que vai descer sobre vocês e vai fazer vocês ficarem mais perto de mim, vai fazer vocês ficarem um pouco mais animados com a minha presença e com a minha glória. E quando isso está acontecendo, percebendo que eles não sabem o que perguntar, o Senhor vai se levantando do chão, ele vai levitando no céu, e ao chegar no céu, com uma nuvem sobre os seus pés, ele desaparece. E os discípulos que estão olhando, ao lado deles, quase 500 pessoas observando, são por um momento tocados por 2 anjos que passam por ali, batem no ombro deles e dizem: varões galileus, por que estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Aleluia. O que eu acho interessante nesse texto, e poucas pessoas talvez tenham parado para pensar, é que o Cristo que está na frente deles, ali em Atos capítulo 1, é um Cristo que está com o corpo ressuscitado e não glorificado. Esse Cristo está com o corpo ressuscitado, repito, e não glorificado. Você deve se lembrar do encontro de Maria, ou das Marias com ele, lá no meio do jardim. E uma em especial, observando ele, pergunta, pensando que ele é o horteleiro, pensando que ele é o jardineiro: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E quando ela ouve a voz dele dizendo Maria, e ela percebe que é o Senhor, ela diz então Raboni, ou Rabi, e ela corre para se aproximar dele. Se aproximando, ao tentar tocar o corpo dele, ele estende a mão e diz: não me toques, Maria. E ela questiona: qual o motivo de eu não poder te tocar agora, mestre? E ele diz: porque eu ainda não fui glorificado. Então, memorize essas 2 palavras: ressuscitado e glorificado. Pode repetir comigo a primeira palavra? A segunda. O corpo de Jesus Cristo que saiu de dentro da tumba, saiu ressuscitado, mas não saiu glorificado. O sangue que Jesus arrastou de dentro o corpo que Jesus arrastou de dentro da tumba, era um corpo parecido com o meu e o seu, mas não era igual ao meu e o seu. O corpo que ele arrancou de dentro da tumba tinha carne e tinha osso, mas não tinha sangue. Olhe para o seu irmão e diga isso: tinha carne e osso, mas não tinha sangue. Pastor, eu nunca ouvi falar disso. Pois bem, por isso eu disse que é uma mensagem profunda. O corpo de Jesus, que saiu de dentro da tumba, pastor Wesley e pastor Alexandre, não tinha sangue. Por que não tinha sangue, pastor? Porque não faria sentido ele ressuscitar e todo o sangue que ele derramou no alto da cruz voltar para dentro das suas veias. O sangue que ele tinha, ele deixou nessa terra e ele nunca mais o tomou. Por isso, todo ser nascido de mulher ainda tem a oportunidade de receber o perdão dos seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo ainda purifica o homem de todos os seus pecados. O corpo de Jesus, que tinha carne e tinha osso, era um corpo diferente do meu e do seu. Era um corpo que não era dado às leis físicas da natureza estabelecida por Deus nesse mundo. A ausência do sangue no corpo dele mostrava que a vida que havia nele vinha de outra fonte, e não vinha da fonte chamada sangue. É por isso que na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, o sangue é chamado de alma do corpo, a essência da vida do corpo. É por isso que a Bíblia diz no Velho Testamento que não pode haver mistura de sangues, porque na mente do judeu, quando o sangue de uma pessoa se misturava com o sangue de outra, havia um acúmulo ou uma junção de almas, porque a vida do corpo está no sangue. Mas agora o corpo que saiu da tumba, ele não precisa mais do sangue, porque ele rompeu com todos os erros que o homem havia feito. Ele rompeu com os pecados, ele rompeu com as maldições. Aquele que foi morto injustamente, porque a lei do pecado, ou o pagamento pelo pecado, é a morte do ser humano. O salário que a pessoa recebe por levar uma vida injusta é a morte. Mas aquele que estava dentro da tumba nunca pecou. Como ele nunca pecou, ele morreu injustamente. Na verdade, ele morreu no meu lugar e no seu. Por isso, as leis físicas foram arrancadas dele. O corpo de Jesus Cristo na tumba, ressuscitado, é um corpo semelhante ao corpo do Adão e Eva, lá do livro do Gênesis. Pergunte para mim por quê. Vou te responder com perguntas. O homem nasceu para morrer, sim ou não? A morte é um acidente de percurso, isso? Quer dizer que o homem no Éden não podia morrer se não pecasse?
Se ele não podia morrer, ele podia respirar debaixo d'água. Poderia saltar do alto de uma montanha e cair lá embaixo e não morrer. Use a sua cabeça agora, pense profundamente. Vamos raciocinar. Vamos entender agora por que Adão e Eva, ao olhar um para o outro, não viam a nudez deles. Não é que eles eram seres ignorantes. O corpo deles tinha carne e osso, porque essa é a matéria da terra. Mas o corpo deles era diferente do nosso. Não era um corpo dado ao espaço físico, ao espaço geográfico. Por isso que a morte não podia tocá-los. Pastor, quer dizer que ele podia saltar do alto de uma montanha e se espatifar aqui embaixo? Não, ele jamais se espatifaria aqui embaixo. Eu vejo Jesus nesse corpo, antes da ressurreição, no alto do Monte Tabor, junto com Pedro, Tiago e João. Ele pede aos três que se afastem um momento, e ele estava vivo, ele não havia morrido. Ele estende os dois braços e o corpo dele começa a se transfigurar. Começa a quê? Não glorificar, começa a se transfigurar. Transfigurar é tomar uma outra forma. O corpo dele, com carne e osso, flutua no ar. E ao flutuar no ar, ele ouve Moisés e Elias no céu dizerem: vocês aí embaixo têm que obedecer a ele, porque eu represento os profetas e eu represento a lei. Mas ele é maior do que os profetas, ele é maior do que a lei. E o corpo de carne e osso de Jesus, que flutuou, desceu. O corpo de Adão e Eva era assim. A beleza que havia no corpo deles era tão grande que a nudez não era vista por causa da aura que havia ao redor do corpo deles. O brilho da pureza, da santidade que havia ao redor do corpo deles. O corpo de Jesus que sai de dentro da tumba é um corpo que não tem mais ligação com essa terra pelo sangue, porque agora ele vive pelo Espírito. Agora olha o que eu vou dizer, e por favor, navegue comigo. O corpo dele é de carne e osso. Só que ele chegando na casa onde os discípulos estavam, e os discípulos apavorados, com medo de Roma, com medo da guarda romana, dos pretorianos entrarem e acabarem com eles, eles trancam a porta com tramela, com cadeado, com chave, com correntes. E Jesus não tem tempo de ficar batendo na porta. Então quando ele resolve aparecer, ele atravessa a parede e fala com eles cara a cara. Quem lembra desse encontro com Jesus? Num outro momento ele come peixe com eles, com o corpo ressuscitado. Ele come o quê? Eu queria saber para onde é que o peixe foi, porque após comer o peixe, ele atravessa a parede de novo, sem abrir porta e sem abrir janela. O corpo dele é de carne e osso, mas é diferente. É um corpo anormal. Jesus é o princípio da ressurreição. Ele é o princípio da ressurreição dos mortos. O que eu vou falar agora é para arrepiar, gente. Assim como ele foi, um dia todos nós que estamos aqui seremos. Eu vou repetir. O corpo que ele arrancou de dentro da tumba, que fez ele atravessar a parede, que fez ele comer peixe, que fez ele estar aqui, desaparecer daqui para outro lado. Você lembra dessa história? Ele estava aqui em Jerusalém aparecendo aos discípulos, todo mundo apavorado com a ressurreição dele. E de repente, no mesmo dia, minutos seguintes da história, ele aparece a dezenas de quilômetros longe dali, no meio do caminho, num caminho chamado Emaús. Ele se aproxima de dois transeuntes, dois discípulos dele que estão na rua, e um comentando com o outro acerca da morte desse grande varão que era Jesus. Só que ele está num corpo transformado, num corpo ressuscitado. Não era glorificado, porque ele não estava brilhando, ele não estava soltando fogo nos olhos, o pé dele não estava brilhando ainda. Era um homem de carne e osso como nós. Andando do lado dele, ele pergunta: do que vocês estão falando? E os dois olham para ele e dizem assim: ora, porventura você não sabe da história do Cristo que foi crucificado? Do Nazareno que subiu ao alto do madeiro? E eles começam a pregar para Jesus, e Jesus em silêncio, pois de propósito ele chega numa bifurcação da estrada, onde ele tem que pegar a direita. Só que a presença dele é tão gostosa entre esses dois que estão contando a história, que eles dizem: não vai embora, fica conosco, vem jantar conosco. E ele entra dentro da casa deles. Havia uma cultura linda naquela época. Toda pessoa que visitava uma casa, o viajante, ele primeiro tinha os seus pés lavados pelo dono da casa, e segundo, era ele quem tinha a oportunidade de pegar o pão e dar graças. Mas todo judeu dava graças assim. Ele levantava o pão e dizia: Senhor Deus, ou Adonai, ou Elohim, te damos graça pelo pão de cada dia. Era isso que eles esperavam, esse viajante da estrada fazer. Mas olha o que o viajante da estrada faz. Ele pega o pão, levanta e diz: Pai, graças te dou.
Quando ele diz pai, ele provoca um tumulto na mesa, porque isso era uma blasfêmia. Nenhum judeu tinha coragem de chamar Deus de pai, mas esse que está na cabeceira, quando ele diz pai, graças te dou, quando todo mundo vai abrir os olhos para repreendê-lo, cadê ele? O pão está partido em cima da mesa. Ele desapareceu da frente deles. Aí um olha para o outro, que olha para um e começa a colocar a mão no coração, quase tendo um infarto. E um começa a dizer: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava com a gente? Porventura não queimava a sua alma quando ele estava presente? E começa a dizer: era ele ressuscitou, ele esteve conosco, o corpo dele é de carne e osso, mas aparece e desaparece a todos os tempos. Enquanto ele está aqui no caminho de Emaús, alguém está entrando lá dentro da casa dos discípulos, está vendo Pedro num canto se abanando, João no outro canto quase tendo uma diarreia, as mulheres em prantos, e esse que vai chegando tem um nome, Tomé. Ele diz: o que aconteceu com vocês aqui? Por que você está passando mal, Pedro? Por que você está desse jeito, João? E eles começam a dizer: o mestre esteve aqui, ele ressuscitou, ele atravessou essa parede aqui, ele esteve conosco. E Tomé diz assim: eu só acredito se eu colocar o meu dedo na ferida dele. Para que ele disse isso? Jesus estava lá em Emaús, mas ele escutou a conversa, pois o corpo de carne e osso dele, que não precisa andar, desaparece aqui e aparece onde está Tomé. E ele entra com tudo na casa, e ele vai com a mão na cara de Tomé, dizendo: Tomé, toque na minha ferida, Tomé, e veja que eu vivo. Não seja incrédulo, mas seja crente, Tomé. O corpo dele não está glorificado. Ele disse para Maria: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. O corpo dele está 1, 2, 3. O corpo dele está ressuscitado. Agora imagine você olhando para o corpo dele lá no pé do monte. Você está olhando um ex-defunto. Você está olhando uma espécie de zumbi. 43 dias antes daquele episódio, você viu ele no alto da cruz, o corpo inteiro dizimado. 400 e tantos cortes no seu corpo. Coroa de espinho que perfurou o seu supercílio e chegou nos olhos. Você olha para o corpo dele agora, 43 dias depois, ele na sua frente. E o corpo dele está perfeito. A única coisa que faz você acreditar que é ele, é que enquanto ele fala, eu imagino ele gesticulando as mãos. Ele usando as mãos como expressão corporal, e todo mundo olhando para a mão dele, e quando alguém olhava contra o sol, um buraco na mão, fazia o sol atravessar, e um vai acotovelando o outro dizendo assim: é ele. Não dá para acreditar, é ele. Aleluia. E ele está aqui nessa noite, ressurreto. Perdoa a minha emoção, é que eu estou muito apaixonado por Jesus por esses dias. Eles estão observando, e quando ele vê que perto dele não dá para falar nada. Por quê, pastor? Por que os discípulos perguntaram coisas da terra? Eles poderiam ter perguntado tantas coisas eternas. Poderiam ter perguntado como é a vida pós-morte. Poderiam ter perguntado qual é o lugar, o espaço onde fica o seio de Abraão. Mas eles estavam tão apavorados com a visão, na verdade estavam aterrorizados. Repita essa palavra comigo: aterrorizados. Sabe qual é o meu sonho, pastor Wesley? É um dia poder ficar aterrorizado com algo que Deus faça. Os milagres que nós contamos, os testemunhos, são lindos, mas não são milagres que nos aterrorizam. Houve na Bíblia Sagrada momentos de tanto terror dado ao milagre, que os homens que estavam perto do milagre não conseguiam pular e gritar, como acontece conosco. Porque para nós, a glória de Deus só se manifesta quando um crente pula, cai para o chão, grita, fala em língua estranha, profetiza. Para nós o milagre, ele é recebido com aplausos, gritos e euforia. Mas toda vez que um milagre profundo aconteceu na Bíblia, ninguém fez barulho. Pelo contrário, pergunte para Daniel o que é um milagre. Como assim, pastor? Um anjo visita Daniel. E quando Daniel olha para ele, é Daniel que diz: quando eu vi a presença dele, eu não aguentei. Eu caí como morto aos seus pés. Pergunte para Moisés após atravessar o Mar Vermelho, e você vai ver o que é milagre. 2.710.000 pessoas na margem do outro lado do mar, olhando o Mar Vermelho, engolir os inimigos que oprimiram eles 430 anos. Todo mundo podia pular, todo mundo podia gritar, não é? Mas está um silêncio na beira da praia. Os pés estão tremendo, o corpo está chacoalhando. A alma de alguém que se encontra com o poder de Deus de verdade não suporta.
É por isso que em alguns cultos algumas pessoas tombam, porque elas estão diante de uma presença viva. Meu desejo nessa noite é que ninguém saísse andando daqui. Era que os crentes saíssem de gatinho por aquela porta, se arrastando. Porque eu não sei se você sabe o lugar onde você está sentado. Como assim, pastor? Como assim? Eu queria que você estivesse daqui de cima e visse o que eu estou vendo. Tem pelo menos umas 2 moças com lixa, lixando a unha. Tem outros mandando mensagenzinha no celular. Pelo amor de Deus, alguém avisa essas pessoas que aqui não é um salão de beleza, e aqui não é um ponto de encontro de namorados. Aqui ainda é a casa do Deus de Israel. Aqui amando da raiz, está na hora de você voltar a sentir o que você sentia antes. Aquele pavor, aquele terror de Deus, mas não é um terror que te expulsa, é um terror que te atrai, que te fazia chegar no culto mais cedo, para encontrar o melhor lugar, para participar da melhor parte da festa. Olhe para você, como anda a sua fé. Sua fé está pequena. Tornou-se um crente domingueiro. Ah, pastor, mas aqui eu trabalho. Ah, pare com isso. Lá no Brasil você trabalhava também. Lá no seu país você trabalhava muito mais. Você veio do corte de cana, rapaz. Não esqueça suas origens. Você tinha que andar quilômetros e quilômetros para sentar naquela igrejinha velha, naquele banco caindo aos pedaços. E você ia. Agora você tem carro, você tem luxo, você tem importância, você tem dinheiro no bolso. Eu queria saber cadê aquela felicidade que tinha antes nos seus lábios. Eu queria saber cadê aquele rosto que brilhava diante da glória de Deus. Porque eu estou sentindo falta dele em você. Eu conheço algumas pessoas aqui há anos. E se pudéssemos pegar as últimas fitas que eu preguei e pudesse colocar você ia ver que você não é mais a mesma pessoa. Ah, pastor, é que o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. Amadurecendo uma vírgula. Você enferrujou com o tempo. Você perdeu a sensibilidade de antigamente. Você se misturou com as coisas dessa vida. Você esqueceu para que foi que você foi salvo. Foi isso. Você entra aqui dentro como um pedinte de esmola. Era melhor não entrar, era melhor ficar na porta pedindo esmola. Porque aqui não é lugar de homens e mulheres pedirem esmola. Aqui é lugar de homens e mulheres darem. Aqui é lugar de dar. Aqui é lugar de dar glória a Deus, de dar aplausos a Jesus, de se jogar no chão, de sentir a presença dele. Eu quero saber se alguém concorda com o que eu estou pregando aqui. Então solta um grito de glória dentro desse lugar. Por gentileza, a mão direita para o céu. Agarre o ombro de alguém que está do seu lado. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele, irrita, por favor. Chacoalha, tira do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui hoje para um acerto de contas. Eu estou construindo a história, daqui a pouco você vai ver se encaixar tudo perfeito. O corpo que Jesus arrasta para o céu é um corpo ressuscitado, não é glorificado. O corpo que eles viram subir era do mesmo homem de antigamente, do filho do carpinteiro, o cabelo castanho, os olhos castanhos, 1,76 m, 77. A roupa era linho construído na terra. Era o mesmo homem que pregou 3 anos e meio nas terras da Palestina. Foi esse corpo que eles viram subir. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque esse corpo tinha uma finalidade. Ao desaparecer diante dos discípulos, quando os anjos dizem assim, porque estão olhando para cima, do jeito que ele foi, ele vai voltar. Jesus cumpriu uma lei. Ele chegou na porta do céu e não entrou dentro do palácio. Ele poderia ter aparecido direto no jardim, direto no Santo dos Santos. Mas ele tinha que cumprir uma lei. O homem estava proibido de ir para o céu. Agora tem um corpo de carne e osso na frente do portão da entrada do céu. Os anjos que guardam as regiões celestes vêm voando com as suas espadas na mão, pensando se tratar de um demônio. Porque anjo não é onipresente e nem onisciente. Os que estão lá em cima só sabem de coisas lá de cima. Os que ficam aqui guardando a gente só sabem de coisas que estão se passando aqui. Eles não têm uma mente, uma consciência cósmica. Eles não têm uma mente divina para saber passado, presente e futuro. Os que estavam guardando a eternidade, quando vê aquele corpo estranho, porque não é corpo de anjo, mas também não é corpo de demônio, se aproxima para dar um jeito nele. Mas ao olhar nos olhos dele, eles percebem que ele não é normal.
eles reconhecem que ele é rei. Quem já foi rei não perde a majestade, não importa o corpo que esteja. Recebe esta palavra aí. Quem já foi não perde. Em nome de Jesus Cristo é tempo de resgatar aquilo que você já foi um dia. Mesmo num corpo de carne e osso, os anjos que se aproximam e olham para ele são obrigados a se curvar. E recitam, que eu já falei nessa igreja umas 2 ou 3 vezes, o Salmo de número 24, lembra? Quando eles olham para ele e reconhecem que ele é o Messias num corpo diferente, eles olham para o portão do céu fechado e gritam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão dentro do céu vêm voando, vêm correndo, vêm com a espada na mão e com a chave do portão. Quando olham pelas gretas do portão, vem ele, um corpo de carne ressuscitado. São obrigados a abrir o portão. E eles vão abrindo o portão e os anjos que estão atrás dele vão cantando. Porque os que estão aqui dentro, quando veem a face dele, perguntam assim: mas quem é esse Rei da Glória aí? E os anjos que estão aqui fora, perto dele, sentiram a presença e disseram: ele, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ao entrar no céu e os portões se abrirem, quando ele dá um passo com o corpo de carne e osso para dentro da cidade santa, pastor Wesley, cumpre-se a lei. Ele de carne e osso olha lá para cima no palácio, ele vê a face do Pai. E ele diz: é possível ser homem de carne e osso e vir morar no céu. Você não entendeu? Eu vou repetir. É Jesus de carne e osso no céu, na terra onde nós vamos morar. O primeiro, a primícia dos ressuscitados, com os pés na terra santa, celeste. Ele dizendo assim: é possível nascer de mulher, viver uma vida toda de qualquer jeito, se purificar e vir morar aqui dentro do céu. Senhoras e senhores, assim como ele é a primícia dos ressuscitados, assim como ele foi, nós seremos um dia. O apóstolo São Paulo sistematizou isso dizendo: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. O versículo é lindo, parece um poema, mas ele mostra uma eternidade de revelação. Dada a palavra de ordem, repita comigo: dada a palavra de ordem. A palavra de ordem virá da boca do Pai. O Pai é sentado no trono, tem na frente dele um relógio. Esse relógio não tem ponteiros. Esse relógio é uma nação chamada Israel. Jesus disse que Israel é a figueira. E o Pai olha para a figueira. E Jesus disse: quando os ramos estiverem prontos, aí sim virá o fim. Cada acontecimento que acontece lá naquela terra da Palestina, os conflitos árabe e israelense, podem ficar aos nossos olhos sem sentido de ser, mas Deus os controla. O relógio de Deus aponta para a volta do Messias. O mundo está expurgando. O planeta Terra está vomitando. O Paquistão e a Holanda, há poucos dias atrás, mandaram embaixadores ao Brasil, pedindo pelo amor de Deus para parar o desmatamento da Mata Atlântica por causa do buraco na camada de ozônio. Os 2 países mais baixos do mundo estão com medo de serem tragados por um tsunami. E eles podem fazer o que quiser, podem fazer tratados de Kyoto ou de todos os lugares do mundo. Vai haver uma explosão nesse planeta, senhoras e senhores. Os céus e a terra que agora existem não mais existirão. Passarão por um fogo devorador que derreterá tudo isso aqui. O profeta Zacarias pegou uma luneta telescópica antiga, olhou para o futuro e viu esse sol incandescendo, aquecendo-se muitas vezes, e viu a pele dos homens derretendo com seus cânceres. E ele disse: a órbita dos olhos dos homens vai apodrecer. E quando Israel ouve a profecia e fica com medo, o profeta grita: mas fique tranquilo, o sol que queimará a pele não queimará a pele de todos, queimará apenas a pele do ímpio. Porque para vós que creem no Senhor, nascerá um outro sol, o sol da justiça que vai brilhar sobre este planeta. Dada a palavra
palavra de ordem, o mesmo Senhor. Que mesmo Senhor? Aquele que os anjos falaram em Atos capítulo 1. Do mesmo modo que ele foi, ele vai voltar. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Com o que, igreja? Diga mais alto: alarido. Isso é um alarido, um grito. Descerá do céu com um grito. Quando Jesus Cristo, de pé do seu trono, ataviado para o casamento, se levantar, ele dará um grito, inaudível ao ouvido da igreja, inaudível ao ouvido do mundo. Só os judeus vão escutar. Os judeus de todos os cantos, de todas as tribos, de todas as línguas, por um momento passarão por uma expectativa de terror, porque eles vão estar assistindo filme, vendo televisão, não sei o que for. Um grito vai explodir no ouvido deles. Pelo que eu entendo da Bíblia, o grito vai dizer assim: passou a sua oportunidade, Israel. O Messias voltou. João disse: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Eu sinto muito pelos judeus não terem recebido Jesus. Mas aí João pega a mão, tira do Oriente e aponta para o Ocidente. E começa a dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus Altíssimo. Quem foi feito filho de Deus? Dá mais um grito, faz uma festa nesse lugar. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Diga comigo: voz de arcanjo. A igreja não vai ouvir a voz do arcanjo, mas vai ouvir a fonética, ou o fonema que produz a voz do arcanjo. Todo som é produzido pelo vento, pela articulação das cordas vocais movida ao vento. O arcanjo vai falar através da trombeta. E o que eu vou falar agora é particular. Eu não tenho dúvidas de que o nosso Cristo já não está mais assentado à direita do Pai nessa noite. Eu imagino Jesus, pastor Wesley, na frente de um espelho, se vestindo para o casamento. Os alfaiates celestes dando os últimos retoques na noiva do nosso mestre, na roupa do nosso mestre. Enquanto ele se arruma, num canto da eternidade tem um arcanjo com uma trombeta dourada. Trombeta usada poucas vezes. A última vez que essa trombeta foi usada foi quando o arcanjo deu o toque para convocar todos os anjos para derrubarem Satanás e até essa parte dos anjos que caíram com ele do céu. A trombeta está sendo polida. O arcanjo sente o seu pulmão inchar. Senhoras e senhores, a trombeta vai tocar. E eu não sei se eu sorrio ou se eu choro, porque o que se abre diante de mim não é uma visão só de alegria. Porque como desde criança fui criado numa igreja que crê no arrebatamento, eu ainda me lembro das fotos e dos desenhos dos grandes artistas, mostrando os santos de todas as tribos, línguas e nações sendo arrastados dessa terra e voando ao encontro do Senhor nos ares. Se por um lado eu vejo uma igreja sorridente sendo arrebatada, a outra visão é negra. Eu vejo Londres incendiada. Eu vejo o Brasil em caos. Eu vejo carros desgovernados por todas as ruas desse mundo. Carros cujos pilotos tinham a marca do Cordeiro de Deus. Carros de homens e mulheres que viveram uma vida de sofrimento, de angústia, de dor, mas não negaram a sua fé. Suportaram as pancadas, os levantes, mas conseguiram dar glórias ao Cordeiro de Deus. O horário será confuso, porque a Bíblia diz que 2 estarão dormindo. Um será tomado, outro deixado. Mas 2 estarão trabalhando no campo. Um será tomado e outro deixado. 2 estarão numa moinha. Um será tomado e outro deixado. Manhã, tarde, noite e madrugada. Eu não sei se vocês vão estar na madrugada aqui e se eu vou estar de dia no Brasil. Eu sei que quando essa trombeta tocar o meu ouvido e o seu, afinados nas notas musicais do céu, será atingidos pelo toque da trombeta e deixaremos essa terra. Um pouquinho mais de melancolia nessa música agora. O mundo está em conflito. Vai haver uma desgraça acontecendo nos hospitais do mundo. As maternidades vão se ouvir gritos que nunca se ouviram antes. Mulheres prontas para dar à luz, após receberem anestesia, quando forem abrir as suas madres,
quando forem fazer as suas cesarianas, a trombeta ao ser tocada, o seu útero ficará vazio. O chorinho dos berçários vai desaparecer. Enfermeiras vão ter que dar conta e não vão saber o que falar, vão se matar nesse dia. Aviões desgovernados, porque por mais tecnologia que conseguiram inventar, o avião, por mais tecnologia que tenha, ele precisa do piloto para sair da terra e para descer na terra. O piloto automático só funciona em altitude cruzeiro. Pode estar no piloto automático. Eu quero ver quem é que vai descer esses aviões, porque eu conheço pilotos e copilotos que são salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tomara que você não esteja em um desses voos com a sua vida desconcertada e torta. Pastor, o senhor está me dando medo. Eu quero te provocar, eu quero deixar você aterrorizado essa noite. Eu quero ver você sair daqui unhando o seu rosto e dizendo: eu preciso tomar vergonha na minha cara. Eu preciso lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu tenho que parar com esse adultério desgraçado. Eu tenho que parar com esses pecados escondidos, com essa miséria que eu tenho levado. E se tem uma igreja que concorda comigo, eu não quero ver um grito, eu quero ver um urro dentro desse lugar agora. Oh. São duas visões, uma é de muita alegria, a sepultura se rompendo. Quando eu era menino, eu achava que essas figuras desenhadas nos livros dos Testemunhos de Jeová eram apenas brincadeira, mas não é. Eles interpretaram melhor do que nós. As sepulturas vão se abrir. Pergunte por quê? Porque o corpo será ressuscitado. Assim como Jesus arrastou o corpo dele da tumba para fora, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não quero saber onde está o pó do corpo do seu pai, do seu avô, do seu filho. Eu não quero saber qual foi o tubarão desgraçado que comeu o corpo dos meus irmãos quando o Titanic afundou e eles cantavam aquele hino. Eu não quero saber qual foi o fogo que levou o corpo de mais de 1 milhão de valdenses na Europa antiga quando houve a Inquisição. Eu não quero saber o que foi feito com um pedaço do corpo que foi picado pelo padre Torquemada na noite de São Bartolomeu na França. Eu só sei que a Bíblia diz que a terra e a água e o fogo terão que dar conta do corpo dos nossos santos irmãos. Assim como a sepultura de Jesus ficou vazia. Aleluia. A tumba do seu pai vai se abrir também. A tumba do seu filho vai se abrir também. A tumba da sua mãe, a tumba daqueles que te ensinaram a fé, que te falaram sobre Cristo. Nesse dia a fé deles vai estar em alta. Eles vão sair da tumba num corpo ressuscitado, um corpo de carne e osso, sem sangue. E o corpo deles vai poder voar. Oh glória. Os últimos anos deitado em uma cama em coma, os últimos anos com uma perna mutilada, cegos de um olho, o Senhor restaurará o corpo deles. Aleluia. Ah, que emoção. Você vai ver aquela irmã do círculo de oração que tinha um coque na cabeça, que com a Bíbliazinha rota debaixo do braço dizia para você: não desista. Vai acontecer um arrebatamento nesse mundo. Crendo ou não, Jesus Cristo vai voltar. Eu fico imaginando o que vai acontecer com essa igreja, pastor Wesley. Os brasileiros de Londres que já vieram aqui 1, 2 vezes, 3, 4, 5. Os desviados, quando ligarem os seus canais de TV, meu Deus, Rede Globo, CNN, qual que é o nome daquela emissora daqui famosa? BBC. Todos os canais parando agora, de última hora, as televisões, as novelas e todas as informações. Repórteres do mundo inteiro dizendo: aconteceu algo inusitado no planeta Terra. Milhões de pessoas desapareceram desse mundo. Cada um tem uma palavra para dar. Cientistas da NASA começam a dizer: houve um efeito alienígena. Espaçonaves vieram e abduziram as pessoas.
Cada um vai dar uma palavra, cada um vai ter uma consciência para contar. Somente os desviados, com um nó na garganta, vão poder dizer a verdade. O que eu vou falar é triste, pastor Wesley, mas vão quebrar a entrada dessa igreja, vão espancar a porta, vão invadir a sua casa, pastor Alexandre, vão invadir a minha no Brasil, vão buscar os pastores porque querem se reconciliar. Não vai dar tempo. A Bíblia vai permanecer no mesmo lugar, o púlpito vai estar aqui, os instrumentos vão estar aqui. Alguns obreiros vão ficar também. Algumas pessoas que brincam de ser crente. Algumas pessoas que pensam que são, mas não são. Dizem que amam, mas não amam, enganam. Vão entrar por essas portas e vão chorar como nunca. Vão se emocionar, vão gritar, vão orar como nunca antes oraram. Infelizmente, nesse dia, Jesus não vai poder te ouvir, porque Ele vai estar ocupado no céu, com uma mesa gigante que vai do Oriente ao Ocidente. Ele vai estar ocupado arrumando um lugarzinho para a gente sentar. As bodas do Cordeiro vão começar. Oh glória! Eu quero sentar do lado da minha família. Quero sentar do lado do meu sogro que já foi, do meu pai, do meu filho. Quero sentar do lado deles e olhar para eles e dizer assim: valeu ser crente ou não valeu? O cristianismo é a única religião do mundo que reflete para a eternidade, não é apenas para essa vida. O Senhor não vai poder ouvir a sua oração, moça, porque você invalidou o sangue de Jesus quando você engoliu o seu pecado e não contou ele a ninguém, nem a Deus. Pessoas que abortaram filhos, pessoas que destruíram a vida alheia, pessoas que pisaram em cima da pureza da nossa fé e do cristianismo, pessoas que vivem conforme a sua mente manda viver. Não estão nem aí para o que o pastor prega, não estão nem aí para aquilo que o pastor ensina. Levam a vida, lá vão ter. Pastor, pega leve, senão levanta e vou embora, porque tem uma igreja aqui que prega mais leve do que essa. Vai agora, infeliz. Corre agora. E se lá não falaram que você gosta, quando apertarem lá, você vai para outra. E quando a outra não te der, abre uma para você, porque é isso que o pessoal mais faz. Hoje você pode fugir dessa palavra. Naquele dia não vai dar tempo mais. Jesus Cristo está voltando. Um pouquinho mais baixinho o teclado. E a gente se envolvendo com fama. E a gente preocupado com o que os outros falam da gente. E a gente deixando de glorificar a Deus porque alguém pensa que somos fanáticos ou desequilibrados. As favas com o que os outros pensam. Não são eles que pagam a conta da gente. Não são eles que vão nos arrebatar daqui. Eu desafio os pentecostais de Jesus, aquele povo do reteté, aquele pessoal que geralmente deixa o culto um pouquinho mais feio na visão dos carnais. Eu desafio você a pular no seu banco hoje. Eu desafio você a dançar dentro dessa igreja, a sair pulando aqui dentro. Eu desafio você a permitir Jesus te usar em profecia, para você ir e dar um puxão de orelha. É melhor tomar um puxão de orelha agora, porque dá tempo de se consertar. Eu sinto Jesus aqui dentro. Pastor Wesley, Jesus está aqui dentro. Eu já senti Jesus nesse púlpito, mas igual hoje eu nunca senti. É como se o mestre estivesse soprando no meu ouvido, dizendo assim: prega porque eu sustento essa palavra. Fala porque essa é a minha noiva. Não dá tempo de brincar mais. Jesus Cristo está voltando. E você que está em casa assistindo pela internet, se eu desaparecer daqui instantaneamente, não se assuste. Se por um momento o grito dessa igreja for diminuído pela metade, porque se acontecer o que a Bíblia diz, nós estamos fritos. 2 estarão dormindo, um deixado e outro tomado. Se falássemos sobre 50%, divida a igreja no meio certinho. A metade sorrindo, feliz. A outra metade se matando, desesperados. Repito, o mestre não vai poder te ouvir. Estaremos nas bodas do Cordeiro, um corpo igual ao dele,
de carne e osso, sem sangue. Por isso vamos voar. Aí vamos sentar ao redor de uma grande mesa. Estava pensando sobre isso. Eu falei, Jesus, como é que vai ser? Vai ser 7 anos para o senhor servir. É muito grande a mesa. Você vai dizer, não, calma, porque agora eu estou glorificado. Só vocês estão ressuscitados. Eu falei, explica. O senhor disse, ressuscitado, você pode até assumir de um lugar e aparecer em outro. Mas glorificado, eu posso aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei se você vai estar sentado no Oriente ou no Ocidente. Tomara que você seja meu vizinho de mesa. A gente sentado na mesa, aí vem o garçom, pastor Wesley, sem gravata borboleta, sem bandeja de prata, vem com uma veste de gala, do nosso lado, sorrindo, dizendo assim, você não é mais minha noiva, agora você é minha esposa. E o Senhor vai servir o meu prato, e vai servir o seu, e tudo isso ao mesmo tempo. Pergunte, que vamos comer lá, pastor? Aquilo que o nosso primeiro pai deveria ter comido no Éden, e não pôde porque pecou. O fruto da árvore da vida. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus fez, não deu tempo de Deus mandar anjo. A Bíblia diz que Deus mandou uma espada sem o apoio de mão, rodando ao redor da árvore da vida, para o homem não tocar na árvore. Tamanha era a misericórdia e o amor de Deus para a gente. Você sabia que se Adão e Eva, no corpo que eles estavam, comendo do fruto do bem e do mal, do conhecimento, se eles tocassem no fruto da árvore da vida, nós seríamos como o diabo? Pergunte como? Seres sem perdão. Por que o diabo não tem perdão? Algum dia você já se perguntou isso? Pergunta para o seu irmão, você já perguntou por que o diabo não tem perdão? Você acha que ele já não se arrependeu, já não caiu de joelho diante de Deus? Por que ele não tem perdão? Pergunte para mim por quê. Só responde se todo mundo perguntar. Ele pecou num corpo eterno. Ele pecou num corpo que não tem sangue. E só há perdão quando há remissão através do sangue. Como ele pecou no corpo eterno, não tem quem possa morrer por ele na eternidade. Porque o corpo é eterno, como ninguém pode morrer por ele, ele não tem perdão. Se Adão e Eva, com conhecimento do bem e do mal, pegasse o fruto da árvore da vida e comesse, seriam como o diabo. Porque o fruto da árvore da vida daria a eles a eternidade. Por isso Deus proibiu. Agora o que Adão e Eva não comeram vai ser colocado na nossa mesa. O que vamos beber lá, pastor? É um pensamento meu. Um suco ou um vinho feito das folhas da árvore da vida. Porque a Bíblia diz que as folhas da árvore da vida são saúde para todas as nações. Estaremos comendo 7 anos comendo, 7 anos sem engordar nenhum quilinho, 7 anos sem ter nenhum tipo de estria. Dá glória a Deus aí, mulherada. E os homens também, os vaidosos aí de plantão. 7 anos comendo e bebendo ao lado daquele que nós sempre amamos. E detalhe, ele vai dar atenção para todo mundo ao mesmo tempo, na mesma hora. Vamos ficar colados nele 7 anos sem soltar. O mundo aqui embaixo está um inferno. 3 anos e meio, o anticristo vai conseguir enganar o povo, dizer o que aconteceu. 3 anos e meio depois, ele vai se revelar. E o alvo dele é Israel. Quando ele conseguir fazer prodígios no céu e na terra, unido à besta e ao falso profeta, ele vai conseguir juntar as nações e todos vão dizer que ele é Deus. E como ele é Deus, ele quer ter um centro para ser adorado. E ele não vai querer Aparecida no Brasil, nem Fátima em Portugal. Ele vai querer Jerusalém. Porque Jerusalém é a capital espiritual do planeta Terra desde sempre. Quando no templo, reerguido agora, ele querer colocar a imagem dele lá dentro, a ficha dos nossos irmãos judeus vão cair. E os judeus vão dizer assim, calma aí, nós nunca adoramos outro Deus a não ser Jeová. Israel foi curado do cativeiro babilônico para cá de toda sorte de idolatria. Como nação, Israel nunca mais se curvou diante de ninguém. Quando o anticristo disser, eu quero ser adorado como Deus, Israel vai recuar. Quando Israel recuar, ele levanta todas as nações do mundo para destruir Israel. O vale de Jezreel já está preparado. Quem já foi naquele ambiente sabe o que eu estou dizendo.
Um vale imenso, seco, gigantesco, de frente para o Monte das Oliveiras. Ele receberá um apelido nesse dia. Chamar-se-á Vale do Armagedon. Tudo está preparado naquele lugar, naquela cavidade, porque é o lugar mais fácil de se pegar Israel pelos flancos. Israel estará cercado por todas as nações do mundo, unidos aos demônios. Todos com seus mísseis, com suas balas, com seus revólveres, os seus tanques, todos apontados contra Israel. Israel vai ser varrido do mapa na mente dos homens. Quando Israel está pronto para ser destruído, a Bíblia diz que Israel se arrepende e curvam a cabeça todos os judeus, e ao lado deles os desviados que sobreviveram, e todos dizendo: tem piedade, Messias. Penduramos as nossas harpas no salgueiro e não temos um cântico de Sião mais. Perdoa, perdoa, perdoa. O grito do perdão vai atravessar o primeiro céu e o segundo. E lá na mesa onde estivermos assentados, vamos ouvir o clamor de Israel. O noivo se afasta da cadeira, dá um grito e a mesa desaparece da nossa frente. Com outro grito, milhares de cavalos aparecem do nada. Cavalos lindos e brancos. Um deles é seu. Um deles é seu. Nenhum deles se compara ao dele. Vamos distingui-lo de todos os nossos, porque quando ele subir no cavalo dele, vamos ver um manto de vitória. Um manto real. Vamos perceber palavras escritas do lado direito do manto, mas não vai dar para ler, mas também a gente não precisa. Meu noivo, meu futuro esposo, meu Salvador. É para isso que estamos aqui. É para isso que nos reunimos diariamente aqui dentro. Não é para termos os nossos egos massageados, é para ter a nossa esperança alavancada. O que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Por gentileza, pare de buscar durante essa semana as coisas da terra. Busque as coisas do céu. Faça um culto com a sua família, com seus amigos. Leia o Apocalipse. Respire o oxigênio do céu. Afine os seus ouvidos, porque todo dia quando eu paro para pensar nisso, eu ouço Jesus se movimentando nos céus e se vestindo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Os montes, o Monte das Oliveiras vai tremer quando ele descer o cavalo e pisar sobre ele. A Bíblia diz que vai acontecer uma fenda gigantesca pelo pisão dos pés dele. O monte, que hoje está de frente para o vale de Jezreel, vai ficar imensamente maior, porque aí então acontecerá o vale do Armagedon. De fato e de verdade, o monte se abre e abre aquela encosta. Eu louquinho para pegar os demônios pelo chifre, Jesus dizendo assim: calma, Marco. Calma, a igreja que veio de Londres. Mas senhor, a gente quer pegar os demônios. Vocês são minha esposa agora. Estamos em lua de mel. Na lua de mel, o esposo leva a comida na cama. A noiva não levanta uma agulha. A paixão do noivo é proteger a noiva. Vocês não têm que fazer nada. E a igreja pergunta: mas como é que o senhor vai destruir tanta gente? Ele vai dizer assim: só veja. E quando todos apontarem os mísseis para Jesus, porque vão pensar que ele é um ET, Jesus vai fazer assim. A Bíblia diz que pelo sopro da sua boca, todos os inimigos serão aniquilados e morrerão. E esses ficarão mortos 1000 anos. E quando ressuscitarem, ressuscitarão na segunda ressurreição, só para serem julgados no juízo final. Mas nós, a igreja que participou da primeira ressurreição, num corpo como o dele, carne e osso, sem sangue, carne e osso que pode voar, que pode aparecer aqui, desaparecer e aparecer lá, que pode comer peixe assado, picanha, Coca-Cola, macarronada, chá, café das 5, sei lá o que, põe o nome que você quiser. E detalhe, continuo dizendo, ninguém mais engorda. É só festa. É só glória.
Quando ele desce em Jerusalém, a imagem do anticristo que está sendo colocada no templo é desmiuçada. E eu termino aqui. E ele, o Deus de Israel, volta para o templo. E ele senta no trono. E Deus grita com Abraão na eternidade, dizendo: eu não disse que não faltaria herdeiro para o trono? O Senhor procurando Davi, dizendo: Davi, eu não disse que não faltaria herdeiro no trono, vindo de si, do seu sangue. Jesus Cristo justo está no trono. O mundo passa por uma mudança, uma nova ordem mundial. A proposta pelos homens hoje é impura, a deles será eterna. Todos os governantes do mundo são depostos. Com todo respeito à rainha, até ela vai ser deposta. Com todo respeito aos presidentes do Brasil, Estados Unidos da América, todos os reinos, todos os governos monárquicos, parlamentares, presidencialistas, todos os reinos vão ser depostos. O mundo terá novos governantes. E se ajeita na cadeira agora, murcha a barriga e estufa o peito, e olhe para alguém do seu lado. Esse cidadão bonito aí, essa irmã cheia do Espírito Santo. Você está sentado do lado do primeiro-ministro da Inglaterra. Você estará sentado, talvez você está sentado do lado do próximo presidente do Brasil, do lado de alguém que vai governar o Japão. Dá glória, igreja, dá glória. Porque os que fazem parte da primeira ressurreição reinarão com ele. Durante 1000 anos desse planeta, se segura a terra. Você consegue acreditar que esse irmão do seu lado aí, analfa de pai, beta de mãe, a mão parece uma lixa, daquela de lixar a parede. É grosso, mas daquele que nasceu lá na esquina do sovaco sujo. Consegue imaginar esse cidadão governando a Inglaterra, mexendo com todo o tesouro que há nesse país? Isso aqui é coisa só para crente maluco crer. E os malucos não só aplaudem, não só sorriem, os malucos ficam de pé. Os malucos gritam, os malucos aplaudem, gritam, os malucos glorificam. Onde estão os herdeiros? Onde estão os herdeiros? Incline a sua cabeça. Perca tudo na vida, menos a sua comunhão com Deus. Experiência de quem já viveu um bocado. Experiência de quem conhece o reino de trás para frente. Experiência de quem conhece os aplausos, as vaias, as calúnias e as glórias. Nada nessa vida é mais importante do que a sua comunhão com Deus. Chora mesmo, moça. Chora, filho. Porque Deus te ama tanto que, mesmo sabendo das suas peraltices, dos seus desvios, dos seus devaneios, Ele me trouxe nessa noite para esse culto de avivamento. E nada mais justo do que avivar a sua salvação. O Senhor me diz que muitas pessoas essa noite já fazem meses que não tomam a Santa Ceia. Faltaram da última ceia de dezembro. Deram 1 milhão de desculpas, mas só você e Deus sabem o motivo. Você acha que pode se esconder dos homens, das mulheres, do patrão, do pastor? O que é que eles podem fazer por você ou contra você? Nada, a não ser te julgar. Você nunca conseguiu se esconder de Deus. Eu vou te convidar. E eu não quero que você olhe para ninguém. Tem que ser muito homem, tem que ser muita mulher para fazer e obedecer o que eu vou pedir agora. É o começo do ano. É o primeiro mês do ano, é o mês das primícias. Vem lavar suas vestes no altar. Vem pedir perdão de joelho aqui na frente do altar. Não precisa dizer o que é. Vem. A
Pastor Alexandre, prepara uma música para cantar nesse momento. Charamasto e Candarai. Eu sei que viver nesse país não é fácil. Eu sei que viver longe da família não é fácil. Segurar os impulsos, a carne. Morar num lugar com muitas pessoas de sexo diferente, manter a santidade, eu sei que não é fácil. Deus não está te pedindo o impossível. Errar, você sempre vai errar. O que Deus espera é ver você assim. Ter coragem para ajoelhar e dizer assim: me perdoa, Pai, porque eu quero ir para o céu. Pode cantar, pastor Alexandre. Tem certeza que você vai ficar aí em pé? Tem certeza? Vai perder a chance? Vai perder a chance. Eu estou ouvindo gemidos aqui. Jesus te conhece, Ele sabe que você ama Ele. Ele sabe das tuas fraquezas. Dolilma, vai vir? Doni Duas, isso, vem chorando, filho. Filhos desobedientes aos pais. Ouça a voz do profeta. Funciona.